Primeiramente, quero agradecer a todos, né, pela presença, pelos nossos convidados que atenderam de prontidão aí o convite meu e da Dayana, né? A gente trabalha com o C de saneamento básico na UNA de Divinópolis e de Bom Despacho. E a gente achou muito pertinente estar trazendo essa discussão para os meninos, né? Da relação do saneamento básico com a saúde pública, o saneamento rural, né? E bem como também a educação, né? No todo, quais são as influências. E a ideia também é a gente comentar um pouquinho sobre o marco do saneamento básico agora, em 2020. Eu coloquei aqui, só para vocês conhecerem aqui quem que vai estar aí conosco, né? A gente tem a presença aí da professora Denise, que trabalha com a gente na UNA já há alguns anos, né? Ela é pedagoga, especialista em gestão escolar, mestranda em educação profissional pelo Cefet e é professora universitária também, aqui da UNA Centro-Oeste. Funcionária pública na Prefeitura de Bom Despacho e atua como coordenadora também de polo de cursos de pós-graduação. A gente tem aqui o Guilherme. O Guilherme, ele é graduado aqui em Ciências Biológicas e Administração Pública, especialista em docência do ensino superior, mestre em sustentabilidade e tecnologia ambiental, né? Trabalhou na defesa de mestrado dele com projetos voltados para saneamento básico. Entre 2011 e 2016, ele teve à frente aí das secretarias de Meio Ambiente e Saúde do município de Pedra do Indaiá, atuando ainda como responsável técnico pela implantação do sistema de esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos urbanos da sede urbana do município aí de Pedra do Indaiá. Então tem um pouco de coisa para trazer para a gente, né, Guilherme? Atuou em diversos cursos técnicos aí como professor e tutor no Colégio Técnico da UFMG, IFMG Campos de Formiga e UFV de Florestal, e atualmente atua como gestor e consultor ambiental, realizando perícias e vistorias no município de Lagoa da Prata e em obras da CEMIG, aí, por meio da terceirizada indaiaense. E desde 2009 é professor na rede estadual de Minas Gerais. Tem o professor Jamilson, né, que está conosco aí também, que é graduado em agronomia pela UFLA, mestre em fitopatologia, também pela UFLA, né? Extensionista aí da Emater, atuando nas áreas de cafeicultura, pecuária, fruticultura, oleocultura, silvicultura e meio ambiente. Atualmente é coordenador técnico regional da Emater em Divinópolis. André, esqueci de perguntar se colocou gravar para a gente. Assim, Já está Elaine. habilitado já, Elaine. Obrigada. Professor do curso de agronomia também em Bom Despacho, há 14 anos, lecionando principalmente nas disciplinas de solos, fitopatologia e extensão rural. Professor Wilson, que está conosco também, é professor dos cursos de biomedicina e farmácia da UNA de Centro-Oeste, doutorando e mestre em ciências, né, químicas e nanotecnologia pela Universidade de Franca, graduado em farmácia industrial pela Universidade de Juiz de Fora e química pela Universidade de Franca, especialista em gestão empresarial, saúde pública, farmacologia aplicada à prática clínica, análises clínicas e microbiologia e atenção farmacêutica. Tem experiência profissional nas áreas de produção e qualidade industrial farmacêutica, tecnologia, controle de qualidade de medicamentos em indústrias nacionais e multinacionais. Foi professor convidado aí de pós-graduação do Instituto ProSaber, em Ibiá, na UFV Campus de Rio Paranaíba, na área de Química Geral e Analítica, e é coordenador do projeto de extensão Química Forense, em parceria com a PMMG. E realizou orientações também de iniciação científica na área de síntese de materiais nanoestruturados. Tem aí a Dayana, que é minha colega na UC de saneamento, né? Também professora da UNA Centro-Oeste, é engenheira civil, com ênfase em meio ambiente pela UENG, pós-graduação em Master em Agricultura pela IPOG, pós-graduação em docência no ensino superior, é mestre em construção civil pela UFMG e doutoranda pela UFOP.
E trabalha conosco aí na UNA Bom Despacho, né? Nossa coordenadora aí dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Sistemas de Informação da UNA de Bom Despacho, né? E atua como docente em Bom Despacho e Divinópolis. Tem Elaine, sua deixa eu colega fazer a Elaine, né, honra de te Dani? apresentar. Pessoal, a professora Elaine, para quem ainda não conhece ela, é engenheira ambiental pela Unifor, também é engenheira de segurança do trabalho pela UENG, especialista em auditorias e perícias ambientais, mestre em sustentabilidade e tecnologia ambiental pelo IFMG, está conosco na UNA, especialmente a UNA Bom Despacho, né, desde 2013. É isso, Elaine? Isso. Aham. E também na UNA Divinópolis, né, então atuando na UNA Centro-Oeste. É perita ambiental e de segurança do trabalho no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Ministério Público, e é consultora em qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Elaine, Vamos eu lá. acho que a gente pulou a apresentação do André. Você consegue Do voltar? Eu acho André? que ela é a Eu primeira fui o Peraí. apresentação. primeiro, mas como eu sou o primeiro, eu sou o último, né? Ô, André, acho que só porque você fala muito, viu, André? Não sei o que eu arrumei que você passou direto aqui, Você deu tá? 2 cliques rápidos, eu vi, fiquei caladinho, falei, eu Você Eu sei. vi viu? também passando rápido. Ó, Daiana, você é má, né? Você Pessoal, podia ter falado. deixa eu apresentar o André. Já que a Elaine pulou ele, de propósito. Foi, de Tô brincando, propósito. tô brincando, tô brincando. O André é colega meu de graduação, né, André? Ele é engenheiro sim. civil também, com ênfase em meio ambiente pela UENG. É especialista em construção civil e obras de infraestrutura pela UFMG. É professor na UNA, Bom Despacho, eu acho que desde 2017. 2017, isso. Tô ficando velho. 2017. Na UNA Divinópolis também, né? Então, professor da UNA Centro-Oeste. É engenheiro civil da Legacy Projetos. Legacy Projetos e Engenharia. Ele atua na área principalmente de projetos de prevenção e combate a incêndio e projetos de instalações prediais. Isso, né? Eu acho que a gente pode agora, que vocês já conhecem todo mundo, a gente pode começar a nossa discussão, né? Bom, pessoal, eu coloquei aqui, né, a ideia é a gente fazer uma discussão bem dinâmica, né? Cada um trazer um pouco aí das suas experiências. Eu coloquei algumas coisas aqui para nortear a gente. E eu acho que para a gente começar a falar de saneamento básico, é bem lembrado aqui a gente trazer a Lei 11.445, né, de 2007, que a ideia da criação dessa lei, né, em 2007, a principal foi a universalidade, né, ao acesso, todos têm direito ao saneamento, né, básico, algo que já vem aí desde a Constituição Federal de 1988, infelizmente. Peraí que eu tô verificando aqui. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não conseguiu, né, universalizar o acesso. E o que a gente vê, né, com a criação da Lei 11.445? O principal foco dessa lei, né, foi trazer aí a Política Nacional de Saneamento Básico, onde vem abordando aí a criação dos planos municipais de saneamento, né? Então, a gente vê que o que eu costumo comentar sempre com os meninos, né, mas a Dayana a gente já discutiu algumas vezes sobre isso, a curiosidade, né, que a Lei 11.445, ela veio trazendo essa obrigação da elaboração dos planos municipais de saneamento, e dentro do Plano Municipal de Saneamento, apesar dele ser aberto para um horizonte de projeto aí de 20 anos, né, trazendo objetivos para 20 anos, e metas aí a cada 4 anos, a gente vê que desde que foi criada a lei de 2007, ela sempre foi prorrogada a entrega para o Plano Municipal de Saneamento, né? O que era para começar aí em 2010, a gente vê a cada ano vindo sendo prorrogado e tal, e a gente vê a dificuldade em conseguir atingir essa universalidade dos acessos justamente por causa da prorrogação aí da entrega do plano municipal, sendo que ele já traz esse horizonte de 20 anos, né, e que apenas o protocolo dele já não significa estar ou não instalado, né, os 4 eixos do saneamento. E aqui um outro ponto relevante também da lei foi a abordagem desses 4 eixos do saneamento, né, que é o tratamento de água, de esgoto, drenagem
e resíduos sólidos, né? A integralidade do fornecimento desses 4 eixos para toda a população e principalmente a segurança, qualidade e regularidade aí do fornecimento desses 4 eixos. Esse seria um ponto inicial, né? E coloquei num cantinho direito aqui, bem singelo, amanhã eu faço, que simboliza para a gente aí a prorrogação desse tempo aí para protocolo do Plano Municipal de Saneamento. Pessoal, eu até estava falando com a Elaine antes da gente começar, e aí em total coração aberto, nós não temos muita experiência, nem eu nem ela, na condução de mesa redonda, mas a gente pensou em deixar aberto para as contribuições de vocês. A gente criou uma ordem de tópico, então assim, se vocês se sentirem confortáveis, eu sei que enriquece muito para os meninos. Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, na integralidade dos serviços, eu sei que a gente tem uma preocupação muito grande com a integralidade quando eu penso na população de zona rural. A questão da universalidade, eu envolvo a questão de educação. Então, assim, vocês estão aqui por motivos bem especiais. Eu vou tentar me abster, porque eu sou uma maritaca, e fica livre para vocês fazerem contribuições à medida que vocês entenderem que podem contribuir para os meninos. E a gente sabe que vocês podem contribuir muito. Ô, Elaine e Daiane, só queria só falar uma observação aqui. Minha conexão caiu, eu perdi um pedaço, viu? Não, Depois, a hora que puder falar, vocês me avisem, porque a minha internet não tá boa, realmente, aqui em casa. Não, Guilherme, tranquilo. Até o que a Daiane comentou agora foi justamente isso que a gente tá deixando aberto, né? A gente está falando até sobre a condução mesmo de mesas redondas, que a gente está deixando aberto para o que vocês quiserem trazer de contribuição aí da parte de vocês. A gente colocou alguns tópicos só para ir norteando mesmo a troca de assuntos. Vocês que conhecem eu e a Elaine, vocês sabem que se deixar a gente só fala. Deixar, então nós vamos fala, policiar para deixar o espaço aberto para vocês. Então, Guilherme, você falou da hora de falar, toda hora é hora. Inclusive para os alunos também, tá, pessoal? Quem está assistindo, se tiver contribuição, se tiver ponto, toda hora é hora. Eu não sei se a Elaine, né, enquanto cai minha conexão, se ela falou alguma coisa sobre, mas uma coisa assim que eu acho muito interessante, que no início ela falou sobre os planos municipais, né, de saneamento. E aí eu trabalhei, né, em uma prefeitura do interior, e na época nós ganhamos um recurso para poder fazer o plano municipal de saneamento. Foi executado, teve empresa terceirizada, teve licitação. E uma das coisas que eu vejo como uma grande fragilidade na nossa região aqui, né, particularmente, que eu observei analisando outros planos de diversos municípios. Eu não sei qual foi a época exatamente que a UENG ela fez uma parceria e criou vários planos de diversos municípios. E aí o que se observou foram vários planos praticamente idênticos, sem se respeitar as particularidades de cada município, né? Que é um aspecto extremamente significativo, relevante, que deve ser levado em consideração. E aí um outro problema que, né, enquanto eu tive como secretário no município, vi isso na gestão mesmo, é você fazer o plano e ele simplesmente servir para engavetar e para cumprir protocolo, né? Que eu acho que é uma das grandes fragilidades da legislação, que de fato acho que ela deixa meio que solto isso, né? Não sei se os demais, né, participantes concordam comigo, mas isso eu acho que é um problema que a gente enfrenta e que vai continuar enfrentando, não só na área de saneamento, mas em diversas outras áreas de políticas públicas, né? Verdade. Vou só Guilherme, completar tá. Pode falar. Não, é só pegar um gancho no Guilherme aqui, porque o Bom Despacho teve o plano de Bom Despacho feito em 2014, ele se encontra disponível aí no site do município da Prefeitura de Bom Despacho, e na época de construção desse plano também teve, né, as consultorias e tudo mais, teve uma tímida participação das discussões, né, na própria Câmara Municipal, mas não foi um assunto que chegou às escolas, que chegou à área da educação, que tivesse aí uma ampla divulgação e até mesmo uma conscientização, né, de a gente ver a questão do saneamento básico como uma dignidade humana
e uma construção da cidadania e o papel da escola nesse aspecto, e ainda é um assunto longe, vamos dizer assim, da comunidade escolar, dos pais, da participação ali, até mesmo dos próprios professores, para ter um engajamento, para entender a importância, né, de acompanhar a execução mesmo, as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico, a experiência da minha cidade com relação a isso, que ainda é algo muito tímido, muito pouco falado, muito pouco discutido, até mesmo pelos professores, pela direção, pela comunidade escolar. E aí, como o Guilherme disse, fica essas gavetinhas aí do serviço público, das secretarias e das áreas que não acontece a integralidade. Aí você cumpre o protocolo, hoje não está engavetado, fica público no site dos municípios, porém, com pouco acesso, com pouco conhecimento, com a divulgação ali, ela é a título de protocolo, mas as pessoas não conseguem ver a importância do acesso e do acompanhamento. Mas só o fato de estar público já é um caminho, vamos dizer assim. E a participação pública foi um dos bons pontos, né, que foram tragos aí pela 11.445, né, que foi a possibilidade da população participar, né? Mas essa participação ela ainda é muito tímida. Ela ainda não consegue ser efetivada, não, da forma, né, que deveria ser adequada. Mas é um começo. E se a gente for em todos os setores, né, essa baixa participação. A população, às vezes, ela fala da necessidade de se melhorar o serviço público, mas ela não está ali atuando também, cobrando. Ela cobra, às vezes, timidamente em época de eleição. E quando passa isso, ninguém vai na reunião da Câmara Municipal, ninguém cobra, ninguém exige uma revisão desses planos, né? Porque, assim, até onde eu saio também, muitos planos que foram feitos já tem eles não retratam mais a realidade dos municípios, né? A revisão que é obrigatória nem sempre acontece também, que é um outro ponto, né, frágil. E aí nem se chega na efetivação das metas e do que está lá no plano. Aí já é surreal isso acontecer. Os problemas do lixo continuam, os problemas do ampliamento de rede de esgoto, o problema de taxas altíssimas de tratamento de água e vários problemas que afetam diretamente a população, né, e não tem-se uma efetiva fiscalização quanto à execução desses planos. Sim, colocar um ponto aqui interessante, porque assim, esses planos, na verdade, eles foram por volta, vamos falar assim, tem 10 anos, né? Muitos planos deles foram por volta de 2009, 2010, 2013, que foram efetivos, feitos os debates, né? Na época, a UENG, por exemplo, né, FUNED, fez o debate em Divinópolis, né? Foi formatado o que a gente chama de plano diretor, que são as diretrizes todas, tanto de saneamento como desenvolvimento da cidade, e eles têm prazos de validades, né? Que são planejamentos que são feitos para 10, 15 anos no máximo. A grande questão é que, a maioria das vezes, a política pública, ela não trata aquilo como objetivo de fazer, de ser realizado. Ela trata aquilo como, igual o Guilherme falou, um protocolo, e aí, depois disso, não se caminha mais. Se o plano diretor, Nova Serrana, por exemplo, a gente tem um plano diretor que parte do centro deveria, em alguns casos, afastar 3 metros, o lote ia se perder por conta de não ter passeio na cidade. Então, uma das diretrizes do plano diretor era que as novas edificações, elas não poderiam chegar no alinhamento. Deveria se afastar 3 metros para ter um passeio mais largo. A cidade consta em locais que tem passeio de 50 centímetros de passeio. E aí, o que aconteceu? Isso gera um problema para quem constrói, aí o excesso de pessoas reclamando, retirou-se isso. Fosse aprovado um novo projeto de lei, retirou-se isso do plano diretor, E aí, com isso, você tem a política pública interferindo. O que a gente tem que, às vezes, lembrar um ponto, a lei, a gente está falando da lei de 2007, mas nós temos um passivo, né, um passivo de mais de 30 anos de falta de saneamento. A primeira lei de ordem de saneamento, que tem um ponto sobre infraestrutura e tudo, a gente está datado de 1979, que é a lei de parcelamento do solo. Antigamente, por exemplo, os prefeitos poderiam abrir os loteamentos de todas as regiões apenas falando assim, olha, aqui tem uns lotes, os lotes são esses, ele não precisava fazer iluminação pública,
ele não precisava fazer drenagem, não precisava fazer esgoto, não precisava fazer nada. Simplesmente ele contava os lotes, abria-se as ruas em alguns casos, não teria parâmetros nenhum. Então, o que acontece? A gente tem uma lei que foi feita extremamente sobre saneamento básico, mas nós temos também um passivo gigantesco em N cidades, que nós precisamos também ter políticas públicas para resolver isso, que não é simplesmente uma coisa fácil de ser resolvida. E só acrescentando bem dentro disso que o André falou e do que a Denise falou também, é importante a gente entender que a gente só consegue implementar, não é fazer o plano, é implementar o plano. A gente só consegue implementar medidas de saneamento quando eu tenho toda a comunidade envolvida e conscientizada. Não adianta a gente tentar ter um plano maravilhoso. A gente não tem. Todo mundo aqui concorda que a gente tem falha nos planos, mas mesmo se a gente tivesse um plano muito bom, a gente ainda enfrentaria dificuldades, porque a gente já tem dificuldade da população engajar no planejamento. Engajar na execução é um outro grande gargalo que a gente tem, especialmente porque ela não participou do planejamento. Se você não participou do planejamento, você não tem identidade com aquilo, você não se importa com aquilo e acaba gerando os resultados que a gente vê. Eu acho que alguém ia falar, a hora que eu comecei a falar, eu peço desculpas. É o Wilson. Não, imagina, Daiane, tranquilo. Do ponto de vista de saúde, né, saúde pública, saúde coletiva, frente ao que vocês já pontuaram até agora, eu gostaria de acrescentar que, em termos de saúde, a gente tem a pirâmide das necessidades, sendo que o pilar dela, né, o alicerce propriamente dito, são condições humanas de dignidade. E o saneamento básico está dentro desse pilar. E o que sempre preocupou é que a saúde pública como um todo, incluindo essas necessidades e o saneamento básico inserido nesse contexto, nunca foi, de certa forma, uma prioridade como legado. Ele sempre foi uma moeda de troca realmente política. E realmente nunca, tanto do governo federal, estadual, municipal, a preocupação é buscar outras abordagens, outras macroestruturas que, de repente, possa dar um voto de reeleição, possa dar uma outra visibilidade política, do que realmente a preocupação em constituir que saúde é um direito de todos e que, querendo ou não, ele começa com o saneamento básico. Muitas coisas, lotação de hospitais, problemas de diarreias que a gente tem hoje, que ainda são vigentes, onde que a gente não tem a questão do saneamento básico, poderia não existir se fosse levado, no caso, o saneamento básico, como uma pirâmide dentro do alicerce da pirâmide da necessidade, como um alicerce e um legado, independente de troca ou moeda política, propriamente falando. E, sem dúvida nenhuma, nesse contexto, o papel da sociedade, o papel da população é extremamente como exemplo. Porque, vou pegar aqui como um resíduo sólido. Quantos saem de carro, estão chupando uma bala e jogam o papel, ok? Então, ou seja, como eu vou cobrar se eu também não realizo? Então, parte desse princípio que é uma responsabilidade, sim. A falha acontece porque, na minha visão, eles não levam como um legado e realmente pensando que isso é uma necessidade básica e que várias outras consequências benéficas podem surgir em virtude desse saneamento básico instituído, mas realmente cabe também à população cobrar, como vocês pontuaram, André, Denise e Guilherme, mas também a autoavaliação de como eu posso cobrar partindo isso de mim. Ok? Isso, quando vai para a área rural também, é pior ainda, né? Porque se no meio urbano nós não temos quase iniciativas nenhuma, né? Nesse sentido, na área rural, praticamente zero, né? Então, a gente vê aí que ainda são as fossas negras, ainda como é chamado, né? Na maioria dos casos, né? E hoje ainda tem um fator complicador, porque em muitas comunidades, né, nós não temos pequenos aglomerados, nós temos falta d'água, tá?
as comunidades sofrem com o desabastecimento de água, né? E principalmente nesses períodos em que a estiagem foi muito intensa, né? E então nós tivemos vários problemas, aí leva a pressão sobre a questão dos poços, né? De se cavar poços, né? Para poder fornecer água. E aí a gente vê que não tem uma preocupação também do estudo dessas águas, né? Da captação dessas águas, para saber como que está também, né? Porque são várias fossas, né? E também você vai captar água para fornecimento, né? Então, assim, é muito preocupante, né? Nós temos muito só iniciativas isoladas, mas não temos uma política pública, né? Voltada especificamente para o incentivo, né? De bons projetos aí também na área rural. Não existe, né? Bom, Traz um tópico novo para nós, Elaine. Bom, aqui nós colocamos um pouquinho sobre o ciclo completo, né, do saneamento, que vem desde o tratamento de água, a rede de abastecimento, coleta de esgoto, coleta de lixo, drenagem, tratamento do esgoto e a participação social. E aqui a gente abordou esse ponto aqui, como nós trabalhamos com engenharia, né, André até foi pensando um pouco aí nas suas colocações também, da importância aí de atendimento de um eixo para a realização de outro, né, Dayana? A gente vem aqui no ponto de que se eu não tenho coleta de lixo, eu tenho lixos, né, eu tenho resíduos sólidos distribuídos em toda a cidade, né, aí comprometendo a nossa rede de drenagem, né, trazendo problemas aí com enchentes, que aí já vem lá né, que o Wilson também pode ponderar para a gente aí, trazendo problemas relacionados à saúde pública, né, e desde também ao sistema separador de coleta de esgoto, de drenagem pluvial, né, aos pontos aí que a importância aí de não conectar, né, a rede de drenagem pluvial com rede de esgoto e vice-versa. Se quiserem ponderar um pouquinho para a Sim, gente Elaine, aí. aqui que a gente tem algumas questões, né? Por exemplo, as questões das instalações prediais, né? A maioria das vezes, há falta de conhecimento da separação do sistema. Uma coisa é o sistema de esgoto, que vai coletar todo o esgoto da residência, e a gente está falando de esgoto doméstico. Outra coisa é a questão propriamente dito das águas das chuvas, né, que são a parte de drenagem. E a maioria das vezes, a gente tem muitas regiões locais que as pessoas ligam clandestinamente, não correto, toda a parte de drenagem da água de chuva e joga tudo na parte de esgoto. E aí nós temos o grande problema em épocas de cheias, que é o problema das tubulações de esgoto, que são trabalhadas para terem, né, o seu conduto livre escoado, e eles trabalham em conduto forçado. Enche a coluna de água, fica cheia e começa a ter o problema de rompimento de rede de esgoto, às vezes em épocas de chuva. Por quê? Por falta das pessoas economizarem, não querer, porque a drenagem de água de chuva, ela passa o quê? Toda superficial, o máximo que você consegue, depois você tem as sarjetas, você tem as galerias de drenagem de água pluvial. E uma coisa que a gente tem um grande problema é o quê? As políticas públicas para fazer esses quesitos de drenagem pluvial, sistemas de esgoto, porque é uma obra que tem um problema das pessoas não conseguirem visualizar. As políticas públicas é o quê? As pessoas têm que ver, enxergar aquilo, marcar aquilo como um território. Olha, eu fiz o asfalto, mas embaixo do asfalto nós temos uma grande rede de infraestrutura ali que é fundamental. Só que aquilo não aparece visualmente, né? Então, a gente tem um grande problema disso. O político, às vezes, quer fazer as obras que vai dar visibilidade. As obras que são necessárias para o saneamento não são visíveis, não são tocáveis. Então, nós temos esse grande problema político, mas cabe à sociedade, igual o Wilson falou, cobrar isso e participar. A nossa participação é o quê? Em conselhos, a nossa participação
Por exemplo, a Copasa, um exemplo, ela tem o quê? Existem cidades que instituem o conselho gestor do contrato da Copasa, que é um contrato base também de saneamento. Então, você vai acompanhar aquilo e a sociedade pode participar e deve. Como existem as agências reguladoras de saneamento, né? Arsai, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que a gente precisa o quê? Cobrar empenho nas fiscalizações, nas ações, nos contratos, e aí nós vamos conseguir melhorar a qualidade tanto do saneamento na região central, na região, né, periférica e na zona rural também, que infelizmente, igual o Jamilson falou, é uma região abandonada. É triste, mas é uma região que a política pública de saneamento não chega. Verdade. E uma coisa interessante, André, que assim, eu já ouvi em vários momentos, né? Por que às vezes a questão do saneamento ela não é cobrada também pela sociedade? As pessoas querem se ver livre do problema. Então, se eu tirei o lixo da minha porta, pouco importa qual o destino que ele terá, né? Às vezes, por que uma coisa que às vezes a gente, até durante a minha dissertação, um dos pontos que eu levantei foi o seguinte: porque a gente tem praticamente a universalização de rede elétrica e de abastecimento de água. Isso é muito mais necessário para as pessoas, né? A demanda, eu acabo cobrando mais isso porque é algo que me afeta diretamente. O esgoto não. Se ele saiu da minha porta, se ele não corre na minha rua, céu aberto, se o meu lixo foi retirado da minha porta, ok, né? Então, o tratamento, então a parte da integralidade do saneamento, ela fica limitada porque a sociedade ela não vê como um problema, talvez, para muitos. Né? Eu acho que isso também é um dos motivos da gente não ter essa participação, talvez, da própria população nisso, que ela não vê como um problema de fato. Né? Talvez até a universalidade seja também isso, né? A população se concentra a maior parte na zona urbana e ela não vê que a zona rural não está sendo atendida. Então, para ela... Desculpa, André, nós começamos juntos. Não, tranquilo. Era que ele falou, igual ele falou da questão do lixo, existe também a questão, por exemplo, do lixo da construção civil, que é os aterros clandestinos, que é os bota fora, que você tem um problema gigantesco nisso, né? O lixo da construção civil, por incrível que pareça, ele pode ser reaproveitado para N fatores, N coisas, ele é dinheiro. E aí vira esses grandes bota-foras, né? A maioria das vezes o pessoal pega vossorocas aí, locais que talvez tenham um lençol freático até aflorado e vira um mega depósito de lixo e a cidade não faz a gestão desses recursos, né? E não tem a separação, não tem um local, uma usina de beneficiamento disso, que é dinheiro também, que pode ser voltado até para a sociedade, para ter N coisas vivendo, né? Uma estrutura vivendo da reciclagem, voltando esse material, né? Para todo o benefício da sociedade, fazendo bancos, fazendo infraestrutura, calçamento. Gente, tem muita coisa. Lixo é dinheiro e a gente não sabe investir nisso de forma eficiente. Eu vou trazer uma colocação que... Eu já volto para você, Wilson. Só colocar aí ainda, você faça a colocação. É só que a Kelly colocou a questão do convite, ela colocou no chat, eu não sei se todo mundo viu, mas ela colocou que ela sente, né, que o convite, a população não é transparente. Então, Wilson, depois da sua colocação, se alguém quiser posicionar sobre isso também, é só que eu queria puxar o que estava no chat, desculpa. Não, se quiserem, todo mundo, vamos dar primeiro atenção aí à Kelly, quem quiser compartilhar a visão dela, ok? Olha, assim, depende muito. Esse é um ponto bem interessante. Por exemplo, se a gente pegar as reuniões de câmaras municipais, nós temos câmaras municipais que as reuniões são à tarde. E aí, logo, todo mundo trabalha, às vezes, nesse horário. E aí você coloca reuniões à noite. Aí você tem aquela questão do, mas aí eu tenho novela, eu tenho um futebol. Sabe? É uma coisa muito complexa. Às vezes você faz uma publicidade disso, aí a pessoa fala, mas tá gastando dinheiro com publicidade disso. Eu não tô gastando dinheiro demais. Então, assim, hoje a gente tem um grande problema, que, assim, a gente tem que estar ligado nas redes sociais, que é um local de comunicação que facilita isso, né? E a gente, talvez, pegar algumas pautas para acompanhar, sabe? Como pessoa mesmo, olha, eu quero acompanhar o esgoto da minha cidade. Então, vou procurar informação disso,
vou divulgar isso, tentar ser um divulgador do problema e da solução. Se a gente também não parte, às vezes, do ponto, o poder público vai fazer o normal, que é o quê? Um ofício, rádio, televisão, acabou. A sociedade, ela tem que correr atrás. E aí a gente tem que sair, às vezes, do nosso centro de gravidade. Eu estou parado nesse momento e aí eu tenho que correr atrás disso. E aí a gente consegue ter um debate lúcido. Porque a falta do debate lúcido, de pessoas racionais nesse debate e de ideias, é o problema. Às vezes nós temos as mesmas pessoas falando as mesmas coisas e não temos pessoas diferentes, igual hoje aqui, a gente debatendo sobre um tema tão complexo. Ô, André, mas eu vejo a via da escola como um grande divulgador desses temas e dessa, vamos dizer assim, né, dessa clareza para a população do que vai acontecer. Eu vejo as prefeituras investindo muito nos sites institucionais dos próprios municípios, que eu acho que a população precisa acompanhar mais o site das prefeituras, e eu vejo que todas as informações e mobilização que você faz através da escola, você consegue chegar numa comunidade, naquela cidade ali, de maneira mais efetiva. E às vezes falta esse engajamento e essa rede, porque eu acho que a gente precisa entender que as políticas públicas são políticas de Estado e não de governo, né? E que nós, em todos os setores da sociedade, somos responsáveis por isso. E cada setor da sociedade precisa descobrir formas e maneiras de dar visibilidade, pensar que o coletivo ganha de todas as formas, né? Que todos os assuntos, mesmo que eu não entenda muito sobre ele, é cidadania. Eu posso ampliar meu olhar, e aí vai chegar onde você disse, que é ter olhares diferentes com pessoas diferentes debatendo o mesmo tema. Por mais que a gente esteja tímido nesse processo, eu acredito também que isso é a solução. Como a Kelly disse aí, é dar essa visibilidade, é informar a população, criar outros meios para isso sim, que eu acho que tem jeito, e também, vamos dizer assim, talvez até essa cultura desses sites de prefeitura serem mais... não fáceis, mas assim, mais divulgado, e que as coisas sejam transparentes lá também, ser um local para a gente sair também só das redes sociais, porque é algo institucionalizado. E quando você vai, canal de pais, canal de escola, que ultimamente a gente utiliza isso muito, tudo que é publicado, os pais costumam ter um bom retorno. E mesmo sendo, né, as escolas públicas, mesmo dos menores, dos maiores, ensino médio, tudo mais, os canais de pais das escolas, não só por época de pandemia, a gente tem essa experiência boa em Bom Despacho, eles funcionam com os diferentes temas. A informação chega. Agora, o que a população vai fazer com ela já é outro processo, mas que ela chegue, ela chega. Então, assim, e talvez seja algo que nos ensina esse período que a gente está vivendo, que todos os canais de pais das escolas públicas, eles têm uma probabilidade de divulgação maior do que a rádio e televisão em muitos momentos, atualmente, né? Denise, o que a população vai fazer também depende da educação. Também passa pela escola, né? Passa pela educação, com certeza. Mas a gente está tão arcaico que a gente não consegue nem divulgar ainda, sabe, Dayana? A gente ainda está muito assim... a caminhar a passos lentos, mas a gente não desiste. Alguém está me escutando? Sim. Pode Juliana, falar. tudo bem, né? Eu vi o André falando aí, o que eu vejo muito, principalmente aqui em Nova Serrana, que eu sou daqui, é a transferência de responsabilidade. É muito fácil a população julgar o problema no setor público, na governança nossa. E a parte nossa nós não fazemos. Eu vi a Denise falando aí sobre coletividade. Nós não temos isso na cidade. É cada um por si, Deus para todos. Todo mundo é egoísta. Todo mundo pensa no que é bom para ele e pronto. Começa errado do voto. Eu voto em você se você me der isso. Então, como que eu vou cobrar de uma pessoa dessa uma melhoria na minha cidade? Então, assim, é muito egoísmo. É muita pessoa pensando em si. Não existe uma coletividade nas cidades. Eu vou dar um exemplo assim, as pessoas reclamam de, está com enchente em tal rua, mas ela é uma das pessoas que joga lixo na rua. Então, assim, é muito simples, eu vejo a população transferindo a responsabilidade dela
para o setor público. Aí é muito fácil eu sentar em cima do problema e ficar falando dele. Sim. Concordo, Juliano. Ô, Juliano, mas eu acredito na coletividade, que é papel nosso em todos os setores, trabalhar esse sentimento mesmo, esse sentido de pertencimento e desse conceito de coletividade, que o problema do outro também me atinge. A gente tem que caminhar para isso, porque vai chegar um momento que não dá mais, nós já estamos chegando. Então, o caminho é desenvolver, né, o entendimento do que é coletivo, com cada um assumindo a sua responsabilidade. Difícil perpassa pela educação e perpassa por todos os setores da sociedade também. Denise, eu concordo com você, sim. A gente tem que pensar assim. Eu passo por isso constantemente. Eu administro condomínios, tanto residenciais como comerciais, horizontais, verticais. As pessoas vão em reuniões de assembleia só se tiver alguma coisa que interessa para eles lá dentro. Então, aí você vê o nível de egoísmo das pessoas. Se não tem nada que possa agradar ele, vamos dizer assim, ele não vai em reunião, ele não participa. E a gente planta, a gente corre atrás, a gente pede para ir, porque quanto mais gente for, mais ideias vão gerar, mais engajamento da turma vai ter. Mas, assim, só pensam neles. Com raríssimas pessoas, é claro, que tem alguns que pensam no geral, mas são muito, muito fáceis, assim, igual eu te falei, sentar no problema e reclamar dele, mas na hora que precisa deles agir, ninguém age. Sim, Juliana. Acho que é mais fácil. Acho que você deve ter um público gigantesco quando tem aumento do condomínio. Todo mundo aparece lá para saber por que aumentou. Mas e chega para bater na gente. Vai te bater, mas vamos falar que nós temos que resolver o problema do vazamento ali num cano ali, no apartamento que tá vazando no outro. Talvez só os dois vão aparecer para reclamar disso. É mais ou menos isso. Entendeu? É igual aquela história da árvore, né? Todo mundo quer a sombra, mas ninguém quer plantar. Tipo isso. Pessoas, acho que foi o André que comentou também a questão de você jogar um papelzinho na rua. Aí eu falo assim, vou jogar porque não tem lixeira. Porque a prefeitura não colocou lixeira. Né? Mas não pensa que talvez você está dando exemplo, voltando, né, no que eles falam também, de educação, são os exemplos que às vezes valem muito mais do que qualquer outra coisa. E infelizmente as pessoas elas não pensam necessariamente nesse viés. Né? É mais fácil, como o Juliano falou, jogar a culpa no poder público do que assumir parte da culpa para si. Né? Bom, pessoal, aqui a gente tem alguns números, né, do ranking do saneamento básico no Brasil. Eu acho que, principalmente esse primeiro aqui, em relação ao esgoto, ele assusta um pouco a gente, né? Porque você vê que são 101 milhões de pessoas sem acesso, né, ao tratamento de esgoto no nosso país. A gente tem aí quase a metade da nossa população, né? É um número um pouco alarmante. E assim por diante, coleta de resíduos também, em 2018, olha, 52,1 milhões, né? E a água tratada, 39,4 milhões de pessoas. E o que assusta um pouco a gente também é essa relação aqui nos sistemas de saneamento básico, né? Vocês veem que a perda de água dentro do próprio sistema, né? O que a gente perde de água potável, água tratada, né? No sistema público aqui, 39% da água tratada, ela perde-se aí, né? Dentro do próprio sistema de tratamento, na rede de distribuição, e no privado aqui, 48,7%. Então, acho que é um número bastante elevado aí, tendo em vista a dificuldade que a gente tem aí para o acesso de água com qualidade, né? Que a gente sabe que um dos maiores problemas nossos aqui, principalmente no Brasil, não é a relação de quantidade de água, mas sim a qualidade dessa água que chega até o consumidor, né? Então, fica aqui esse ponto, se alguém quiser fazer alguma colocação para a gente. Helene, esse eu quero fazer, viu? Eu sabia. Na verdade, esses dados eu trabalhei especificamente com o esgoto, tá? Uhum. E aí, eu achei interessante esse valor, até me fez lembrar, porque é algo que eu já tinha levantado na minha dissertação. Se a gente for olhar, olha assim, nesse período de 8 anos, né? Eu reduzi 20, vamos arredondar uma melhora
reduzir o número de 25 milhões de pessoas passaram a ter acesso, né? Uhum. Se eu for pensar isso, eu preciso de 32 anos para conseguir a universalização, né? Então, em 2018, em 2050, na minha dissertação, né, falando de valores mais exatos, né, fazendo um cálculo simples, a gente só conseguiria a universalização do tratamento do esgoto em 2051, né? Sendo que todas as propostas prevêem aí 2030, 2033. Então, a gente vai ter né, um espaço temporal de mais de 20 anos de atraso na universalização. Então, assim, se a gente for olhar, eu até, né, olhei aqui, acho que eu anotei, tanto da coleta dos resíduos sólidos como da água, pelo menos 16 anos para conseguir a universalização, né? Isso na melhor perspectiva possível, se a gente seguir, porque se a gente for observar né, esse crescimento ano a ano, eu tive redução em alguns anos, em comparação, né? Se não me engano, acho que foi em 2013, eu tive uma redução no número no volume de esgoto tratado, né, diante do volume total coletado. Então, assim, se a gente for pensar o atraso que o Brasil está e o empenho que tem que ser feito, o investimento tem que ser, às vezes, muito maior do que aquilo que é previsto atualmente, né? Então, assim, isso é algo que eu, particularmente, fico assustado e extremamente triste, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança nesse cenário, né? Melhor. Uhum. Gostaria de complementar o que o Guilherme pontuou, fazendo um link com as observações passadas, que a gente ainda briga em termos de qualidade da água que chega para a população, com o efluente a ser tratado como se fosse ainda no passado. E a gente não sai desse passado em termos de saúde pública em especial, onde que a gente ainda tem uma realidade cruel no nosso Brasil, Minas Gerais não está diferente disso, que doenças de origem orofecal ainda são transmitidas e sobrecarregam da mesma forma a saúde pública, os pronto-atendimentos, inclusive pessoas que morrem por septicemia proveniente de uma intoxicação proveniente da água que ele utilizou, seja na zona rural ou seja na zona urbana. Então, estamos vivendo aí, por exemplo, hoje uma pandemia através de um vírus, e já é de conhecimento que os vírus podem ser transmitidos, vários deles, através da água, como a gente tem aí a hepatite A, que apesar de existir a vacinação, muitos ainda não têm aquela informação, não utilizam, e infelizmente até uma parte da população hoje com campanhas contrárias ao processo de vacinação, sendo que é uma política também de saúde pública que pode estar aliada com a questão do saneamento básico. A questão de protozoários como giardíase, amebíase, fungos como Cryptosporidium, que inclusive aí veiculado por grande parte com fezes de animais, mas que eu preciso do tratamento da água para poder tentar mitigar, eliminar esse possível contaminação e tudo. Da mesma forma, quando eu não me preocupo em não tratar um resíduo sólido, será que ele não vai servir para insetos vetores, como dengue, chikungunya, zika, febre amarela, filariose? Ele não pode utilizar ali como um ponto de apoio para desova, larva e depois o inseto adulto, e esse inseto adulto entrar em contato conosco e causar um dano. Sem contar as parasitoses, né? Esquistossomose, se eu tenho um rio, um lago que está contaminado por contato direto, né, com aquele aquela determinada área, aquele determinado local. Então, cai muito bem nisso daí. Vou usar aqui como exemplo, foi uma cidade que não tem um ano, se eu não me engano isso, referência, divulgado inclusive no Fantástico, Franca, no interior do estado de São Paulo,
como a cidade referência em termos de saneamento básico no Brasil. Ganhou o título da a melhor cidade em termos de saneamento básico, tanto em fornecimento da potabilidade quanto no tratamento dos seus efluentes. E um dado importante que fez Franca virar essa reportagem, ter essa visibilidade hoje nacional, é que em aproximadamente 10 anos, ela teve cerca de 450 casos de diarreia registrados em um ambiente hospitalar. Enquanto que na cidade, que tem, como se diz, que ocupa a pior das posições em relação à questão de saneamento básico, é cerca de 80 vezes maior o registro hospitalar, sem considerar a subnotificação. Ok? Então, vivemos ainda no passado, quando se fala no saneamento básico, em trazer um padrão de potabilidade no tratamento de efluente, que são necessidades que a gente precisa. E hoje a gente já vive um novo cenário universal, que são novos efluentes. A tecnologia que aliou aí, produtos nanotecnológicos, o Jamilson está aí, ele conhece bem a questão dos transgênicos. Como que serão os tratamentos posteriores? Porque hoje, nem dentro da toxicologia, ainda se consegue mensurar. Será que os nossos sistemas que estão sendo instalados hoje serão robustos e suficientes para poder retirar esses contaminantes que estão surgindo por agora? Ok? Então, a gente ainda está brigando por um passado, sendo que a gente já tem um futuro aí de preocupação para a gente. Eu já tenho, quando eu penso em água, quando eu penso em esgoto, substâncias químicas, substâncias biológicas, que os meus sistemas atuais podem ser não mais eficazes e que essas substâncias podem ter o contato com o meu sistema biológico e me causar toxicidade, sem dúvida nenhuma, e que a gente ainda não consegue mensurar. Verdade. Alguém mais quer fazer alguma colocação, pessoal? Só pontuando também aí, Wilson, né, pegando o gancho do que o André havia falado, né, das redes, um dos problemas nossos ainda com isso, né, a ligação clandestina da rede de esgoto com a rede de drenagem acentua muito mais ainda essas condições, né, trazendo mais vetores ainda, né, é uma outra questão também que tem que ser levada em consideração, né, a população ela tem que se conscientizar disso, né, que não adianta tentar fugir de um pequeno gasto, talvez, aí na sua residência, né, mas que pode comprometer aí a saúde pública como um todo, né? Não, Elaine. No centro de Divinópolis eu achei um esgoto na drenagem pluvial, no centro da cidade. E o mau cheiro é exorbitante, está na drenagem. E aí? Aí você não sabe, olhando visualmente, você não sabe de onde está vindo, o que foi. Você sabe a região, tem esgoto correndo no centro da cidade. Cabe à população, igual eu falo, de fazer a parte dela, a gente tem que ser mais atuante, a gente precisa de atuar mais nas políticas públicas, eu acho que esse espaço é muito bom para a gente debater isso, e a gente precisa sair com a mente de que a gente precisa participar muito. Às vezes, nessa participação, tudo bem, a gente vai perder nossos 1 hora, 2 horas por semana, não sei, mas doe seu tempo. É fundamental. A gente quer uma cidade melhor, a gente quer políticas públicas melhores. Doe seu tempo. Você vai colaborar demais. Sim. E essa questão, né, André, se a gente for forçar um pouquinho, mas quando você tem o esgoto dentro da drenagem, eu sei que tem alguns alunos da saúde, só para poder entender essa ligação que eu tenho, o sistema de esgoto, entre aspas, ele é todo fechado. Então, ele é um sistema onde eu não vou ter contato direto com a superfície. Correto seria que eu levasse esse sistema até o tratamento e depois do tratamento, no tratamento, né, eu já teria contato com a superfície, com ar. O sistema de drenagem, ele é um sistema com forte comunicação superficial. Ele é aberto, né? Vetores, ele é aberto. A questão dos vetores que o Wilson levantou, ela se agrava enormemente. Já é um problema quando eu tenho um sistema de drenagem que não funciona. Ele já se torna um lugar
perfeito para a multiplicação de vetores. Mas quando eu tenho esse sistema de drenagem que recebe esgoto e esse sistema é aberto, é quase um esgoto a céu aberto. Ele está escondido. A população não está vendo ele diretamente, mas ele está com ligação direta com o que está externo. Então, isso é um problema muito grave. Isso é uma situação com impacto muito sério. E você tem... Ó, nosso amigo Maxwell aí da Copasa, ó. Não vou fazer propaganda não, viu, cara? Tudo bom? Estou escutando vocês falarem um pouco de saneamento, né? O esgoto hoje, infelizmente, não adianta, igual eu escutei o companheiro falando aí, o esgoto jogado na água pluvial, certo? O problema hoje é o seguinte, N empresas de saneamento, não só a Copasa, mas as demais, fazem as redes de esgoto. Quando o cliente vê que tem que começar a pagar a tarifa, eles não jogam o esgoto dele na rede. Então, isso aí tem que começar a partir do pessoal do Vigilância Sanitária. Vai, multa, e eles é teimoso, não fazem o que tem que ser feito. Hoje mesmo, estou até na atividade aqui hoje, vou até mostrar, minha canta ligada, vou mostrar para vocês a situação precária que é uma nascente, certo? Olha aí, tá vendo? A situação hoje. Tem uma rede de esgoto que passa debaixo dessas casas aí, ó. Infelizmente, estou no entupimento aqui na casa do cliente. Rede de esgoto clandestino, jogando direto no rio, no ribeirão que passa ali. Você está em Nova Serrana, é lógico, né? Eu acho que tem que partir numa consciência da população. Tem que fazer um trabalho de conscientização primeiro, antes de fazer fiscalização. Porque hoje você não pode bater na porta do cliente, vir aqui e falar assim, eu vou fazer uma fiscalização na sua casa. Mas cadê o mandato? Ninguém entra na casa de ninguém. É tudo muito complicado. Então, daí eu viro e falo assim, não, minha rede não joga para a rua, não. E aí, como é que você faz? É muito complicado. Você está em Nova Serrana, né, Maxwell? Só para contextualizar, né? Porque... Nova Serrana. É isso aí. Aqui Mas poderia ser qualquer cidade do estado. Eu vou falar do estado de Minas porque é as cidades que eu conheço. Eu atreveria a falar que poderia ser qualquer cidade do Brasil essa situação. Qualquer cidade a gente tem esse dificultador. Qualquer uma que a gente vai, é isso aí que eu estou falando, entendeu? Qualquer uma. Infelizmente, a conscientização aqui, em geral, é muito pouca. Eles jogam, eles fizeram um baixo, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, fizeram um baixo assinado, notificaram a empresa, aqui é blá, blá, blá todo, entendeu? Fizemos lá uma rede manual, você sabe o que é uma rede manual, aérea, uma trabalheira do cão, cara pra cacete. Depois a gente falou assim, não, agora vamos fazer, né? Pegar o esgotozinho de vocês e lançar. Não veio um no escritório, nós tivemos que ir atrás deles de 100%, quem aderiu foi 30%, foi muito. Então, e aí, como é que você faz com uma situação dessa? É complicado, não é fácil. A conscientização, acho que é o primeiro passo no saneamento público, entendeu? Primeiro, o que vocês querem? Quando vocês querem, vocês vão aderir, as empresas fazem, mas o pessoal não adere. É muito complicado, gasta milhões e milhões com uma obra de saneamento, não é barato, é caríssimo. Daí você vai lá, o cliente não vai, não adapta a coisa. Aí fica muito complicado. Uma vez em Bom Despacho, nós fizemos com a turma da biomedicina uma visita na ET de Vespasiano. E eles estavam voltando às operações. E exatamente foi esse ponto que foi pontuado. Uma indústria, lá tem um sistema para coleta domiciliar, para tratamento dos efluentes, a cidade como um todo, e jogaram efluentes industriais, que chegou e danificou todo o sistema para tratamento do efluente domiciliar. Exatamente a irresponsabilidade que traz outras consequências proporcionais. E aí teve que paralisar todas as operações do sistema de tratamento. Você pega ali, ó, hoje a gente tem um dificultador que, infelizmente, eu já trabalhei muito tempo mesmo, uns 6 anos ou 7 no esgoto, na área de esgotamento. A gente chega para desentupir um esgoto, aí chega o cliente no ouvido da gente. Mas essa rede é fina, mas essa rede não presta, que não sei o quê. Daí, quando a gente puxa o arame de volta, que vem tirar o que é o detrito que entupiu a rede,
Dali sai cueca, meia, calcinha, sutiã, pedaço de pano, pano de prato, pedaço de calça, jeans. Então, assim, e conscientização? De onde é que partiu isso? Então, tem que ter uma consciência muito pesada. Os postos de gasolina, você vai notificar. É um tal do, não, meu, que eu tenho as caixas, minhas caixas estão belezinha, que não vai óleo. Você manda abrir, está tudo irregular. As caixas de areia, tudo entupida. Aí quando vê, tem um cano passando direto, aí vai gordura, vai óleo, vai graxa. Aí entra lá na ET nossa lá, lasca com a ET todinha, que é micro-organismo que faz o tratamento, mata tudo. Aí a gente tem que começar a destacar zero, tem que parar as atividades, ver o que aconteceu, de onde é que está vindo, para onde é que partiu. Nova Serrana, por ser uma empresa, uma cidade de cunho industrial, de calçado, daí vai lá, a pessoa dá a limpeza no galpão e o galpão está cheio de resíduo, resto de cola, resto de PVC, aí vai ali na torneira, torce aquele pano. Se fosse uma fábrica, tudo bem, mas aqui é mais de 1.500 fábricas nessa situação. Pensa, 1.500 panos sendo torcido 3, 4, 10 vezes ao dia, ou o tanto de cola que não vai. Nosso esgoto, quando você vai fazer a secagem do lodo, vira uma borracha. É a coisa mais louca do mundo. Ô, gente, eu estou entrando aqui, mas vocês desculpem aí, tá? Não sei se pode falar, Maxwell. eu estou aqui falando aqui com um papagaio. Cuidado com a tia aí, não ficar braba com você, viu? A tia da casa aí. Desculpa, viu, gente? É só uma experiência mesmo do dia a dia meu aqui, que eu não sei se está agregando ou se agregando aí, tá bom? É mais uma visão, isso aí. Com certeza agrega sim, e os meninos vão ver que a gente vai começar a abordar tratamento de esgoto agora, né, Daiane? E principalmente quando a gente está falando sobre o tratamento microbiológico, é muito importante isso, né? Porque se vai óleo, se vai graxa realmente para a ETA, vai complicar todo um tratamento. Então a gente perde uma eficiência de um projeto inteiro, né, por causa de mau uso da rede. Aí a gente passa a ter que entrar com um tratamento químico, um tratamento que seria biológico, né, por mau uso. Então, assim, a população ela tem que ter uma consciência, sim, né? Eu queria colocar para vocês... O impacto mínimo, né, Elaine, é o que o Wilson falou. O impacto mínimo é você para a operação todinha e começa do zero. Imagina o impacto disso. Desculpa, Elaine. Não, sem problema, Dayana, mas a intenção é que os meninos possam fazer essa ligação do que está sendo comentado aqui com a disciplina, né? Com os pontos que vão ser estudados. Eu achei legal aqui, gente, o Francisco, ele perguntou ali aqui, ó, quais são os principais obstáculos para a implantação de um modelo de saneamento básico eficiente? Vocês gostariam de fazer alguma colocação? No meu ponto... Dinheiro! Um comentário em cima disso. Eu visitei uma estação de tratamento de esgoto, até em Guatama, não sei se alguém que conhece a estação de Guatama. Gente, é algo assim, totalmente vergonhoso. Se não me engano, foi uma obra de 7 milhões que ela nunca tratou 1 litro de esgoto no município. Isso há mais de, se não me engano, tem mais de 10 anos que a obra foi, teoricamente, era para ser entregue e nunca foi entregue. Né? Então, a gente foi pensar um modelo eficiente, no caso no esgotamento sanitário, né? Planejamento, acho que é o ponto crucial, né? Ter esse planejamento, como a gente falou, fazer com que a população ela seja dona daquele projeto, dono daquele serviço, para que ele possa ter. Porque quando eu fiz a minha primeira graduação, tinha uma professora que ela falava, ninguém conscientiza ninguém. É sensibilidade mesmo, você sensibilizar as pessoas, né? Porque a consciência a gente tem que empurrar aquela goela abaixo. A gente tenta sensibilizar mesmo, fazer que a pessoa sinta, né, o problema e perceba aquele problema como problema dele também. Talvez aí a gente possa começar a pensar em sistemas mais eficientes do que esses que às vezes nós temos implantado aí em vários municípios. Não só para o esgotamento, mas acho que para todas as outras áreas do saneamento básico, né? Antes da gente passar para o próximo tópico aqui, aproveitando o gancho do Guilherme, né, gente? Ele falou aí de Guatama, né?
Aí me fez lembrar aqui de algumas auditorias, vistorias e perícias aqui da região. Para vocês terem noção, às vezes a gente acha que falta verba para implantação. E às vezes o mau uso é pior ainda, né? Na região aqui do Alto São Francisco são, se não me engano, 18 cidades. Dessas 18, gente, pasmem, que todas as estações de tratamento implantadas, elas não funcionaram, né? Que foi a parceria aí da Codevasp com as concessionárias e prefeituras, né? E foi assim muito dinheiro envolvido, né? Desde 2010 até 2014, assim, por mau dimensionamento. Aí isso trouxe sérias complicações, né? O Bruno tá até comentando para a gente aí que de Córrego Danta também não. A Arcos chegou a construir 2 estações, né? Tá com a segunda agora para tentar resolver um problema que teria que ser resolvido na primeira que foi construída. Alguns erros de projeto e aí por aí vai, né? A Denise comentou aqui, né, o ponto de vista dela, que a conscientização com certeza ajudaria aí a gente a enfrentar esses obstáculos para a implantação de um novo modelo aí de saneamento básico. Aí eu vou discordar do Guilherme com a sensibilização, porque na verdade tem hora que você tem que colocar a goela abaixo mesmo para ver se o pessoal entende. Entendeu? Que aí só sensibilizar tá pouco, nem conscientizando. E ainda chega, né, essa má gestão desse dinheiro todo, perpassa, é nosso, né? De toda forma é tirado da gente, e aí vira essa bola de neve desse jeito. E quando o Maxwell fala dessa questão aí de Nova Serrana, eu fico pensando, né, o que é administrar uma cidade dessa, né? Uhum. Eu moro aqui, é um desafio, viu? Vou te falar a verdade. É um desafio. O que é administrar uma cidade dessa? Porque quando você vê que o cliente não quer colocar a rede de esgoto porque não quer ser taxado em cima da sua conta de água, pensa, gente, o que é isso? Né? Aqui a gente xinga de ter a nossa taxa de esgoto, é o valor que você paga da água. Então, se você gasta 90, você vai pagar 180, mas se funciona... Não quer dizer que nós funcionamos bem, não, mas a gente vê, assim, que tem casos muito mais graves ainda, né? É muito mais sério ainda do que várias cidades aí ainda. É goela abaixo mesmo, viu, Guilherme? Sei como não, mas é goela abaixo. De vez em quando, né, Denise? Às vezes, Dani, fazer aqueles vídeos melodramáticos, não sei, às vezes impactante, às vezes, não sei. Mudar, André? Não sei. De repente é goela abaixo mesmo. Muda a metodologia, bota aqueles tristes pra caramba, aquelas músicas de fundo, às vezes não. A pessoa entende mais fácil. Mudar a cultura é difícil demais, gente. Tá aí. Gente, não é que o dinheiro não seja um problema, tá? A gente ainda tem baixo investimento, mas é porque... Não tem, Elaine, mas a má administração, como o Guilherme falou, é pior. Sim, é a frustração da gente conseguir um recurso que é escasso, que é difícil, aplicar aquele recurso. O Guilherme deve ter tido essa experiência como gestor. Aplicar o recurso devidamente e ainda você vê não saindo porque a população não pegou aquilo para si, a população não se envolveu. Então, assim, mais uma vez, todo mundo aqui concorda que nós precisávamos de mais recurso, eu tenho certeza. Mas todo mundo concorda que não adianta simplesmente mais recurso com a população não se importando. Agora, eu acho também que nós temos que ter bons projetos, né, boas aplicações de recursos e boas divulgações. Porque eu acho também que se divulga muito o que é trágico. Ainda assim, na mídia, o que dá ibope, o que dá audiência matou, fez errado, entendeu? E não se divulga boas experiências, entendeu? Então, acho que a gente tem que modificar um pouco isso, tem que divulgar o que é bom para que ver se o pessoal que faz errado, pelo menos fica com vergonha, né? De estar fazendo errado. Então, a gente tem muito isso também, divulga tudo que é errado. Mas o que é bom, né, os bons projetos, as boas iniciativas, essas não aparecem, entendeu? Então, a gente vai sempre ficar nisso aí, né? Daiane, você quer pontuar, complementar alguma coisa aqui nesse? Eu acho que a gente já até falou sobre isso no iníciozinho, pessoal, mas é a questão da gente não estar saindo do lugar, né? A gente está há muito tempo com o problema. O Wilson trouxe muito bem essa questão agora há pouco, que é um problema muito antigo, e ele já começa a se transformar, com toda a transformação que a gente está vivendo,
A gente está vivendo uma era de muita mudança, né? Então, os resíduos nossos também estão mudando, nossos efluentes também estão mudando, e a gente ainda está estagnado, a gente ainda está parado. Então, quando vocês observam os números ali, a gente avançou praticamente quase nada. O gráfico ali está pegando só 3 anos, mas mesmo quando a gente pega períodos longos, a gente tem andado a passos de mini tartaruga, porque é muito, 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 muito lentamente. E, mais uma vez, eu acho que essa parte está bem explorada, inclusive pela colocação do Wilson. A gente tem novos desafios e os desafios antigos continuam ainda do mesmo jeito. Sim. Bom, aqui gostaria de ver aí a opinião do Wilson, Denise, o Guilherme, que trabalham também aí direto, né, na saúde e com a educação, que eu acho que tem ligação direta, né? Essa relação aí do saneamento de impacto na higiene da população. Essa imagem eu acho que é uma das que mexe, né, com a gente, não tem como a gente ver uma imagem dessa e não se sentir tocado, né? E principalmente quando a gente pensa nessa situação que está mais nas áreas pobres do nosso país, né? Nordeste, Norte, né? Inclusive, que eu imagino que o Jamilson também pode ter alguma coisa para comentar. Quando a gente olha para a agricultura de subsistência, eu imagino que talvez esse também seja um sofrimento. Então, não sei, é só uma imaginação. A gente depara com algumas situações, né? Que são... eu mesmo tenho uma cliente nossa, né, da agricultura familiar, que tem uma pequena propriedade, né? E que vive ela e a família, ela e a mãe, né, são 2 pessoas, mas que recebe gente no final de semana, vindo da cidade, né, para poder passar o final de semana. E a área que eles moram é uma área de lençol alto, lençol freático alto, né, mais próximo ao curso d'água, né, e lá eles têm uma fossa seca, e tem também uma cisterna que abastece a casa, né? Uma cisterna. Elas estão devidamente longe uma da outra, mas o problema não é esse. O problema é que, como o lençol é muito superficial, na época das águas, inunda tudo. Inclusive, fica alagado toda o quintal da casa, vamos dizer assim. E como resolver isso, né? Como levar uma iniciativa, né, para a solução desses problemas. Então, a gente está, né, imbuído nisso aí, está indo lá na área rural, né? Agora, isso é por quê? Por que eles sentiram esse problema? Porque é um problema que o esgoto está indo até na porta da casa deles. Mas os que não estão vendo isso aí, né? Porque quando você faz a fossa seca e joga o esgoto para lá, você parece que resolveu o seu problema. Porque você não está vendo, não está tendo nenhum desagrado com aquilo lá, né? Então, eu acho que isso é o que mostra a imagem. Se eu não vejo um problema, né? Se eu não vejo o problema ali, às vezes, para nós aqui que estamos vendo a imagem, é um problema. Mas para aquelas crianças que estão brincando ali, às vezes elas não têm problema nenhum, entendeu? Elas não estão vendo que tem um problema, e nós temos, mas eles não estão vendo. Então, eu acho que é muito em virtude disso também, né? De você encarar o problema como sendo um problema, né? É tão gritante isso, pegando um dado aqui, aliado com os dados que a Denise já passou para a gente de educação, tem uma pesquisa que diz que a criança que não tem uma condição higiênico-sanitária dentro de casa, não tem um banheiro, ela tem quase que 10% menor aprendizado do que aquela que tem uma condição higiênico-sanitária que favorece isso daí. Cerca de 5 pesquisas que já saíram, inclusive uma delas da Fiocruz, que foi encontrado material genético do coronavírus, pegando aqui a questão da realidade que a gente está, a atualização, no esgoto. E como se diz, em análises anteriores à data daquela que foi promulgada nas cidades, na região, a pandemia. Então, ou seja,
possivelmente o vírus já estava circulando. Até hoje, nenhuma delas, graças a Deus, em relação principalmente a nós no Brasil, não a veiculação direta pela água, mas, como disse, não existe ainda a comprovação, mas ainda existe a pesquisa para que isso possa ser concluído. Mas não deixa de ter uma correlação. Vamos pegar hoje o Brasil, que está entre um dos maiores relacionados aí à questão da pandemia. Vamos colocar aliado a essa questão dessa imagem que está mostrando. Uma das abordagens que eu posso utilizar, principalmente se eu não tenho condição de pagar R$20 um frasquinho de álcool 70, ou seja, R$100 o quilo de um álcool 70. É muito caro. Não é todo mundo que tem, socialmente falando, em termos de saúde pública, condições de ficar comprando o seu álcool 70. Mas todo mundo tem o seu detergente em casa, que seja caseiro ou que seja comercial. Mas se você não tem a água que você possa estar utilizando como partida para poder fazer esse caminho, você também não vai conseguir. Então, é um vírus que está aí hoje na mídia, pandêmico, mas a gente tem que lembrar, voltando novamente, temos problemas antigos relacionados a essa imagem daí, que existem pessoas que ainda morrem por diarreia, que morrem por esquistossomose, e assim por diante. Existem várias outras condições aí problemáticas que envolvem a saúde pública, retirada de recursos relacionados ao processo do tratamento, que é caro, ao invés de se pensar em políticas de prevenção, que iria não sobrecarregar também a saúde pública nesse quesito. Ô Wilson, uma coisa também, completando o que você falou, eu já vi vários estudos também falando que não só a questão, né, da aprendizagem bem pior dessas crianças que não têm acesso ao saneamento, mas também a questão da evasão escolar, né? A gente sabe que a questão da evasão escolar e da baixa assiduidade e frequência de vários alunos na rede pública, ela está atrelada à falta de saneamento. Porque, às vezes, aquela criança ela vai ter uma frequência maior de eventos, né, de problemas de saúde por questão de veiculação, de doença de veiculação hídrica. E essa questão do coronavírus também, eu até vi uma apresentação recente da equipe da UFMG que tem feito o levantamento, né, do RNA viral no esgoto da região metropolitana de Belo Horizonte. Né, eles falando que, às vezes, o volume de infecção pode ser 40 vezes maior do que aquela que, de fato, que veio ser oficialmente registrada pela Secretaria, né, Municipal e Estadual de Saúde. Então, o problema pode ser muito maior do que a gente, às vezes, até consegue mensurar. Mensurar, né? Exatamente. E, complementando isso que o Guilherme pontuou, temos que pensar em termos de desenvolvimento econômico. Onde que uma empresa, uma indústria vai preferir se instalar? Onde ela tenha condições de ter uma infraestrutura, seja de potabilidade de água, seja que ela possa mensurar o seu tratamento de esgoto, algo nesse sentido. Então, ou seja, regiões onde que há infraestrutura, há mais empregos, há mais possibilidades, pessoas ganham melhor, ok? E o governo vai ter um menor investimento em termos de saúde pública ali, ok? Dentro desse que ele pode investir os recursos em prevenção, não em tratamento. É bem pontuado, isso mesmo. Só uma pequena parte aqui, porque, na verdade, o coronavírus, os estudos datam que no esgoto no Brasil, né, de novembro, né, de 2019, que foi encontrado, né, algum resquício no esgoto. E a gente tem que... A interatividade entre o saneamento e a saúde é o impacto que a gente tem nessas questões de diarreia, uma coisa tipo, esses problemas, é quando você vai no atendimento, no posto de saúde, seja na UPA, seja no UBS, né? O saneamento está diretamente ligado, porque as pessoas, quando estão com esses problemas, lotam
a gente tem o que aquele termo que o pessoal usa muito, né? Aquele termo médico, né? Virose. No Brasil a gente tem muito esse termo, que é muito utilizado. Ah, deu uma virose aí vai, todo mundo vai para lá. E a maioria das vezes essas viroses estão ligadas a recursos hídricos, ligados à qualidade da água que a pessoa ingeriu ou que ela bebeu em algum local, que ela foi num restaurante, alguma coisa do tipo, e aquela água que foi usada para alimentação não estava na qualidade decente. E aí você vem aqueles termos de virose. E aí você tem um problema de saúde. Então, a base do saneamento, o cuidado do saneamento, é um reflexo de política pública para a saúde que a gente tem os problemas. A gente precisa que seja prioridade. Até em termos de bons exemplos, como esse que o André está pontuando, a gente tem que pensar numa política da década de 70, que foi a inserção do iodo no sal, né, no caso aqui que é um alimento, mas do flúor na água. O Brasil, naquela condição, epidemiologicamente falando, era um dos mais... estava no topo na escala em relação à formação de cárie na população. E a inserção do flúor como política de saúde pública para aquela população que tem a água, a gente tem que reforçar os bons exemplos também. Mas por que essas políticas ficaram no passado, no legado, e novas políticas com novas possibilidades não surgem? Não traz novas expectativas e que falta o básico, que é chegar à água. Né? É isso que intriga muitas das vezes em termos de saúde pública. Ficaram, por exemplo, na área da engenharia, né, que a gente está aqui falando com o pessoal da engenharia, grandes obras, por exemplo, como Ponte Rio-Niterói. Hoje em dia, quem pensa em obra, pensa no superfaturamento, mas não na questão de atendimento da necessidade social, da necessidade pública, e perpassa aí também a necessidade do saneamento, impactando diretamente, claro, com a saúde pública que a gente vive no nosso país hoje. Bom, aqui coloquei para a gente um pouquinho do saneamento rural. Eu gostaria de pedir para o Jamilson fazer algumas pontuações para a gente, Jamilson. Uma das coisas que eu costumo comentar muito com os meninos, né? Que se a gente tem um pouco de falta de informação aqui na zona urbana, na rural ainda é um pouco pior, né? Eu costumo até citar o exemplo do que os próprios números aí do IBGE traz para a gente, né? Em relação às fossas sépticas, né? Que às vezes o recenseador, ele chega e ele pergunta, né, para o proprietário, o senhor tem fossa séptica? Aí ele até responde ali, sim, mas sem nem saber qual é a diferença, né, da fossa que ele tem ali, que a gente chama de fossa negra, para real fossa séptica, né? E como a gente sabe que você atua aí no meio rural, a gente gostaria que você fizesse algumas pontuações para a gente. Pois é, Elaine, o que a gente vê é justamente isso. Nós somos, o pessoal, né, tem a cultura, né, tem o costume de não olhar essa parte, né? Não existe um olhar, né, para quem mora no meio rural, né, um olhar de cuidado mesmo, né, de querer cuidar desse aspecto e de achar que é importante esse aspecto, né, de cuidado. Então, assim, por exemplo, a gente vê que nos condomínios, por exemplo, nos condomínios rurais que estão aparecendo agora, que está tendo um aumento muito grande de condomínios na área rural, eles já colocam a obrigatoriedade de fossas, né, sépticas, né? Então, já é uma legislação, já é uma lei, né, já é um regimento, né, vamos dizer assim, do condomínio. Então, você, para ter uma área ali naquele condomínio, você já tem que ter essa condição. Muitos consideram isso ruim, né? Eu já ouvi isso aí, né? Fazem porque é obrigatório, não fazem porque seria olhando, vão perder espaço aí, estão fazendo um buraco aí, ó. Eu vou perder espaço nesse buraco aí, né? Então você imagina, faz porque é uma obrigação. Então o produtor, ele por si mesmo, ele não vai ter esse cuidado, né? Nós já temos algumas iniciativas, por exemplo, a Emater tem um setor de saneamento, né? Tem pessoas que têm
nós temos tido muitas experiências no meio rural, uma multiplicação dessas experiências com os tanques de evaporação, né, os TEVAP, né, que são feitos para não ter a retirada, né, porque essas fossas sépticas, como está aí na figura, elas precisam de tempo em tempo de você fazer o esvaziamento delas, né? Então, você tem que ter já uma manutenção nesse sentido, né? Já as TEVAPs não, né? As TEVAPs, elas são tanques, né, que você não vai precisar fazer essa retirada do esgoto, né? Então, tem tido algumas iniciativas, né, com ajudas, inclusive de órgãos aí, por exemplo, ligados ao saneamento, como é o caso da Copasa, em alguns municípios, né? E a Emater também tem divulgado isso aí. Então, tem havido algumas iniciativas, mas ainda é muito aquém do que seria ideal, tá? Então, são bastante isoladas ainda, teriam que ser tratadas como uma questão, assim, como a gente já falou, né, de política também, né, política pública, né, a população deveria estar mais atenta a isso aí, né, principalmente no meio rural. E não quer dizer só do esgoto, não, o esgoto é pior, porque o lixo ainda tem, porque o caminhão de lixo da prefeitura já vai nas comunidades, já coleta esse lixo, né, assim, uma vez por semana, né, em determinadas comunidades, então o resíduo sólido já é coletado, mas o esgoto não, o esgoto é muito aquém ainda, né? Sim. Desculpa, gente. Aqui, para a gente fechar aqui as nossas discussões, né, eu queria trazer aqui o marco do saneamento básico, né, que veio agora em julho, né, o que esse novo marco muda, né, aqui para as ações do setor, né, e principalmente aqui um dos pontos, né, que hoje a gente vai ter a partir de agora, né, a Agência Nacional das Águas aí como órgão regulador para essas questões relacionadas ao saneamento básico, né, e um dos pontos principais aqui das críticas e discussões, né, sobre o novo marco vem aí em cima da privatização, né? Será que a privatização ela vai ser positiva ou vai ser um ponto negativo, né? A gente vê em algumas situações, né? Particularmente, eu não sou a favor de privatizações, mas quando a gente começa essa discussão em saneamento, aí eu fico em cima do muro, porque eu vou e volto ao mesmo tempo, né? Que eu falo, poxa, gente, a gente vê, por exemplo, a gente pega aqui pertinho de nós, Pará de Minas, né? Pará de Minas teve problemas aí com fornecimento de água durante um bom tempo, enquanto não privatizou, né? Não solucionou essa questão de fornecimento de água em Pará de Minas, né? Que a gente vê que foi um investimento muito grande lá da concessionária para poder bombear a água do Paraopeba até Pará de Minas, né? Se não me engano, 30 e poucos quilômetros aí de sistema adutor. Então, a gente vê que talvez em alguns pontos seria positivo e em outros não, né? O que vocês acham, gente, dessa abordagem? Eu acho que cai aqui, algum de vocês ainda citou, se eu não me engano, foi o André, né? Sobre cano fica escondido, é isso que você quis dizer, né, André? Cano fica População fica escondido. escondida, então Infraestrutura ninguém vê. Uai, assim, vamos pensar aquele igual a gente faz aquela analogia, né? Privatizou o sistema telefônico, né? Celular, rede social, internet, presta. Às vezes canta uma bosta, né? Agora, a grande questão é a fiscalização, os órgãos reguladores, eles vão cobrar, eles vão ser efetivos, a participação da população, as denúncias, isso que envolve toda uma situação a respeito disso. Eu vou dar o exemplo da minha internet. A minha internet às vezes cai, mas eu sou o cara mais chato de Nova Serrana. Quando cai, eu já estou ligando, eu já estou reclamando, eu aciono a agência reguladora, eu faço um escarcéu todo. E realmente a minha internet funciona com a beleza, não tem problema nenhum. E a empresa telefônica aqui, às vezes até me liga perguntando como está a qualidade da minha internet, para ver se está bom ou ruim, de tão chato que eu fiquei. Então, é aquele negócio. A gente quer privatizar, já está pensando nesse ponto, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai reclamar por onde? A gente vai cobrar como? Porque se a gente privatizar
e a gente também não participar do processo de fiscalização e deixar, vai virar uma merda. E aí não vai resolver nada, vai só protocolar. Lembrando que quando privatizar, a gente está pensando que aí já vai ter questões de lucros embutidos nisso. Então, a gente pode ter uma elevação do valor que vai ser pago, né? Porque vai ter o lucro da empresa, e aí a gente não vai ter que falar nas questões. Quando a gente fala de lixo, por exemplo, que o lixo é municipal, às vezes, ele é tratado como uma autarquia municipal, uma coisa, não tem lucro, né? Mas quando você tem uma empresa que vai ali, existe o lucro da empresa, existe todas as questões que tem que ser abordadas. Ô André, Sim. Juliano de novo. Eu falo, eu não sei quantos anos você tem, você deve ser mais novo do que eu. Ah, Você tá 35 só. Você está com cabelo pretinho, então acho que você é mais novo que eu. Quando eu comecei, eu trabalhei na Eletrozema, eu comecei a trabalhar na Eletrozema na época que começou essa parte de telefones. Eu imagino se não tivesse privatizado, como que seria os nossos telefones. Sim. Eu sou da época que trocava uma linha de telefone a troco de um lote. A linha telefônica era patrimônio. Na verdade, era patrimônio. Você declarava isso, né, como então, patrimônio. Assim, eu fico me perguntando, será que é ruim? Vamos dar outro exemplo. Estradas privatizadas. Rio de Janeiro, São Paulo. Pega as nossas aqui e olha de lá que são privatizadas. Então, assim, o tanto que melhorou. Eu falo muito assim, eu prefiro pagar um pedágio e andar tranquilo na estrada, sem problema de buraco nenhum, do que ir daqui em Divinópolis, aqui de Nova Serrana em Divinópolis, preocupado com achar algum buraco no meio do caminho. Sim, só que você tem uma questão, igual eu falei, a questão de fiscalização e regulação disso. Por exemplo, se a gente pegar o pedágio de Divinópolis a Belo Horizonte, é uma bosta. Se eu pegar o pedágio daqui, como foi feito? Essa é a questão. Como será feito? De Divinópolis a BH é uma merda. De Nova Serrana a Belo Horizonte é show de bola. Então, a questão da privatização passa muito por isso. Parâmetros, procedimentos, fiscalizações, como vai ser feito, de que maneira vai ser feito e como é. E aí você consegue. O problema é que às vezes a gente privatiza algumas coisas e esquece disso. A linha telefônica foi um ganho? Foi. Mas hoje nós temos um problema, às vezes, de qualidade no serviço prestado hoje. Nós temos um ganho de N empresas, mas nós temos um problema, às vezes, de qualidade. E aí, igual eu falo, a população tem que participar. Ou você vira um cara chato e começa a reclamar, igual eu aqui na minha internet, que eu tenho 300 MB de internet e chega aos 300. E se cai para 200, eu ligo lá. Aí você consegue ter a qualidade. A gente não pode ser omisso. Acho que quando a gente é omisso, a gente peca pra caramba. Eu vejo muito também com relação à concorrência. Igual agora você sabe que Nova Serrana está vindo a Vivo. Então, hoje nós temos Vivo, Vero, Algar... tudo concorrência, a tendência, eu acredito que a tendência agora é só melhorar, não vai piorar. Eu acho que a concorrência, a ampla concorrência também, traz para a gente uma vantagem muito grande, a gente que é consumidor. Sim, mas o tratamento de esgoto, a gente está falando de saneamento, não tem concorrência depois, né? Por exemplo, vamos dizer que ganhou aqui em Nova Serrana outra empresa, não vai ter concorrente lá, igual telefonia. Né? Então, assim, os órgãos reguladores, a forma de contrato e tudo, isso é principal, porque não vai ter como a gente pegar aqui, por exemplo, Nova Serrana, o esgoto aqui tá ruim hoje. Vamos trocar amanhã por outra concorrente. A outra concorrente não vai ligar ali e já pegar o esgoto e tratar. Então é muito complexo, sabe, Juliana, essa questão. A telefonia a gente troca, entendeu? Mas o esgoto não dá. E o nível de cobrança também, né? Isso já foi discutido aqui algumas vezes. Acho que quase todo mundo já pontuou sobre isso. Da questão dos serviços de saneamento, quando eles funcionam bem, a população não vê nada e ela não reclama. E ela não precisa ver o serviço de saneamento completo. Basta, acho que foi até o Guilherme que falou isso, né? Basta que tire do alcance da visão dela. Então, a companhia, a prestadora, ela pode fazer um péssimo serviço desde que esteja fora da visão dela. Ela até pode entregar, eu vou ser audaciosa na frase, mas ela até pode entregar uma água contaminada. Desde que a água seja transparente e sem cheiro, ninguém vai reclamar. Vai atribuir que comeu no restaurante, que pegou a doença em outro lugar, não foi a água. Sim. O esgoto e o resíduo sólido é mais grave ainda. Tirou de perto dela, ele pode colocar onde quiser que a população não vai reclamar. Vai reclamar se ela parar de coletar. Então, se não tiver coleta. Drenagem, a população, vamos ser muito sinceros, gente, ela reclama só no dia que choveu. Choveu, ela reclama, mas aí não chove o ano inteiro. Não chove todo dia. E quando a gente pensa na telefonia, e assim, gente, vou ser muito sincera, eu não sei o que seria a melhor solução. Também não. Porque eu vejo que, por exemplo... Eu sei, Daí, uma política pública que funcione. Sim.
Não, uma e é política pública que complicado. funcione. E teria que funcionar enquanto órgão público. E a gente teria que dar conta de defender e fazer a coisa acontecer e o dinheiro ser administrado. Esse seria o ideal. Agora é o que o André está dizendo. Como? Porque é muito complexo. Como? Seja no privado, aí ele cita o privado, eu volto para o público. Mas o como fazer com que isso aconteça? Entendeu? Que aí entra Inclusive no valor. Sai da visão e você nem percebe. No slide 10, Elaine, volta lá, porque tem uma comparação no slide 10 muito legal da questão de valor. Do quanto que investe e de quais que são as taxas. A gente explorou pouco o que tá... depois desse. É o 11, desculpa. Olha para vocês verem, ali embaixo tem um investimento per capita de sistemas públicos, então está em R$400 o per capita. Privado, 377, e ainda acrescenta ali embaixo a questão do valor da tarifa. Então, o público oferece a tarifa, ele investe mais e consegue uma tarifa menor, de 3,78, e o privado tem que oferecer uma tarifa mais alta, porque tem que englobar o lucro. Se for privado, ele vai ter que englobar o lucro dele ali dentro. É igual o transporte público, tá, gente? É a mesma coisa, um exemplo. Tá? A questão do lucro. Exemplo. Elaine, pode voltar, Guilherme. era só esse. Uma coisa interessante também é que a gente não pode atrelar qualidade, né, no privado. Não necessariamente o privado tem a qualidade melhor, né, do que o público. Isso aí a gente observa isso com frequência. Na região centro-oeste, nós temos 3 cidades com sistemas de isolamento sanitário que ele é privado. Eu até tive a oportunidade de visitar essas 3 cidades. E aí a questão da transparência em relação às análises de qualidade do tratamento, você não tem acesso no privado. Ao passo que no público, a transparência é muito maior. Então, a gente fica refém da informação que o privado oferta. Ele deve me dar aquela informação, ó, o tratamento tem 100% de eficiência, 90% de eficiência. Tá, e aí? Né? Volta no que o André falou. Cadê a agência reguladora para poder conferir se aquilo ali de fato acontece? Né? Se a gente não tem braço para fiscalizar, eu vou ter braço para conferir se aquela análise ela é real ou se ela não é real. Né? Então, assim, eu sou contra a privatização, totalmente contra. Também sou totalmente contra. Apesar de entender que o serviço, né, a esfera pública, né, o Estado, ele não tem condições de sozinho conseguir atender a necessidade, né, ter a necessidade do serviço. Precisa realmente, em alguns pontos, da participação privada. Mas a privatização, eu sou contra. Aí, só pegando o gancho do pedágio. Eu moro em Divinosa, também em Santo Antônio do Monte. É R$6,20 o pedágio. Para me rodar 30 quilômetros de rodovia. Eu pago R$6,20. Não é duplicado, tem buraco de vez em quando. Entendeu? E aí? O que adianta a privatização? Né? Então, como o André falou, quando ele já defendeu. Como fazer isso? Pode até privatizar em alguns casos específicos, mas que isso seja realmente muito bem detalhado em contrato, como que vai ser a fiscalização em cima disso, verificar a qualidade do serviço para que a gente não troque cebolinha aí e o negócio fica a mesma coisa. Ou pior do que já está. A gente vê que às vezes falta um pouquinho de efetividade também por parte dos municípios, né? Porque apesar de estar na mão aí de concessionárias públicas, né? O município ele tem por obrigação, né? Isso é respaldado em lei, de fiscalizar, né? Fiscalizar e cobrar. E a gente não vê essa efetividade aí na cobrança por parte dos municípios, né? Sim, a gente tem uma dificuldade muito na questão de fiscalização, seja as questões básicas, né, de ocupação de passeios, por exemplo, de obras irregulares, que a fiscalização também. Então, a prefeitura já tem muita fiscalização em si e para poucos fiscais, às vezes, em alguns casos, em algumas áreas. Então, o propriamente dita questão do saneamento, a gente precisa de uma diretriz melhor. Porque, por exemplo, se a gente for pensar nos contratos privados, a maioria das vezes são contratos de 30 anos, 20 anos, por aí, que também são os contratos que a gente tem nas concessionárias hoje, tal, de saneamento. São contratos longos. E aí a gente não é simples assim de trocar, como diz, trocar uma coisa por outra numa facilidade muito grande, que não tem portabilidade.
Vamos deixar bem claro, não tem portabilidade em saneamento. Quando você privatizar, não tem como ser trocado do dia para a noite. Então, se a gente não tem parâmetros, não tem nada que um contrato bem feito, com planejamento, com metas definidas, olha, você vai ter que fazer isso e tal época tem que entregar essa meta, porque senão faz igual o exemplo do pedágio. Pedágio de Divinópolis a Belo Horizonte tinha um monte de meta, tinha um monte de planejamento, tinha um monte de coisa, já está quase vencendo o pedágio e não entregou quase nada. Então, porque os órgãos também, que é uma parceria público-privada, os órgãos falaram, vamos deixando, e vai indo, e vai. Então, a gente precisa que isso tenha um comprometimento muito grande para não acontecer isso. Que ao final de 2033, a gente não tenha atendido nem 80% ou 70% às vezes. E aí vai dizer que aquelas velhas desculpas, não teve como, faltou dinheiro, faltou... Foi o coronavírus. Foi o corona, foi falta de licenciamento ambiental, né? Faltou isso, aí demorou 200 anos para soltar o licenciamento ambiental. Aí, desculpa, a gente arruma muleta, a gente arruma para tudo, sabe? Deixa eu só pontuar uma coisa. Vocês estão falando muito aí de questão de asfalto e tal e tudo mais. Alguns lugares é bem perceptível. Então, indo de Divinópolis para Martim Campos até a ponte, você vê que Pitangui fez, depois está tudo buracado. Enfim, aí algum professor falou que os prefeitos, eles preocupam muito com o que é visível. Se o que é visível já não está bom, imagina as redes de esgoto, os tratamentos que não é visível. Então aí que a gente já vê que o negócio já está um caos. Que nem o que está visível para ganhar a eleição eles estão fazendo, imagina o que precisa ser feito. Então é uma questão bem complicada. Verdade. Bom, pessoal, que a gente colocou um espaço aqui, né, para os alunos. Se vocês quiserem aproveitar a presença dos nossos convidados aí para tirar alguma dúvida, para fazer alguma abordagem, vamos aproveitar esse espaço aqui, né? Quem ficou até o final, quantos pontos? Rapaz, essa foi a fala melhor do aluno, hein? Demorou, né? Vamos pensar com carinho, Alexandre. Esse é aluno seu, Elaine, aposto. É nosso, você dá aula para ele também. Não, mas aqui na minha sala ele não fala tanto assim, não. E olha que esse aluno está de atestado e está aqui. Está de atestado, olha para você ver, está de atestado. Foi o que eu pensei. Tá explicado. Por isso que eu explicado. Ainda está aqui presente, escutando você. O Thiago Novas me informou que tinha um aluno de atestado mesmo. Agora entendi. Pessoal, mas, nossa, meu nome aqui, acredito que a Dayana também, né? A gente gostaria muito de agradecer vocês aí nesse sábado quente, né? Quente, discussões quentes, né? Vocês tirarem um tempinho aí para trazer aí o ponto de vista de vocês para a gente, né? Nesse assunto que, se a gente for discutir, nós vamos a noite inteira aqui, né? Porque tem muito pano para manga, né? Essas discussões. Inclusive, se alguém quiser fazer alguma conclusão, algum fechamento, porque, como eu falei com a Elaine, nós íamos fazer uma falação, já que nós não temos experiência em mesa redonda, nós temos experiência em falação. Eu mesmo interrompi algumas vezes. Então, se alguém quiser fazer alguma conclusão de ideia, a gente abriu para o aluno, mas se algum dos convidados quiser concluir alguma ideia, fechar alguma coisa, fiquem à vontade. E uma coisa que mas Dayana, a gente sempre discute muito, né, nosso ponto de vista nessa situação, e ele é bem parecido da interdisciplinaridade, gente. Eu acho isso muito bacana, a gente trazer diferentes pontos aí, né, diferentes profissionais para a gente abordar um assunto, né, tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico, né? E a nossa ideia, quando a gente pensou nessa discussão aí para os nossos alunos, né, que às vezes o engenheiro ele está muito preocupado com o projeto em si. E, às vezes, passa um pouco despercebido qual que é a importância desse projeto para a sociedade, né? Porque as obras de saneamento, elas têm grande relevância para a sociedade, né? Tanto em termos de saúde pública, né? No geral, né? De qualidade de vida. Aí a gente
achou muito bacana e importante, assim, os alunos verem esse ponto de vista, né? E agradecer também a presença dos meninos da saúde, né, Dayana? Que Elaine, e uma coisa que eles ainda não perguntaram, mas que eu não vi, você colocou a lista de presença no chat? Vou colocar aqui. Ainda não perguntou, não, mas é tipo vale ponto. Falando em lista de presença, gente, vocês, né, eu gostaria de pedir para os convidados, se vocês puderem colocar para mim na lista de presença, por favor, o e-mail, para a gente pedir para a Miriam gerar o certificado, né, Dayana, também. Eu reforço os agradecimentos. Os agradecimentos que a Elaine fez são muito verdadeiros e eu faço ele em nome dos meninos. Eu tenho 100% de certeza que quem estava aqui hoje, quem ouviu vocês, sai daqui muito enriquecido, sai daqui com um acréscimo muito grande que eu e a Elaine sozinhas não conseguiríamos levar isso para eles. Então, gratidão mesmo por vocês terem tirado um pouquinho desse sábado de vocês para compartilhar com os meninos e quem sabe, para multiplicar as boas ideias e as boas ações. Eu agradeço também a oportunidade, o convite, Elaine e Daiane, e pode ter certeza que foi uma tarde de trocas e que realmente, eu confesso que eu saí aprendendo muito com vocês, tá? Muito obrigado, com as perguntas dos alunos também, que fizeram parte do contexto. Muito bacana, obrigado pela oportunidade. Bem, colaboro com o Wilson aí, né? Acho que a gente sai mais aprendendo do que veio trazer, né? Isso é pontual, né? A gente agradece a oportunidade e se coloca à disposição para outros momentos como esse, que realmente foi muito bom. A interdisciplinaridade é sempre o processo mais rico de aprendizagem, né? Eu agradeço muito por essa oportunidade de aprender tanto com vocês. Gostei muito. A ti também, né, agradecimento pessoal. Obrigado, Elaine, Daiana, pelo convite, né? Uma honra estar com vocês hoje. E mais uma vez me coloco à disposição sempre que precisar, né? E no final tem que ter cerveja, viu, Elaine? Eu também cobro a cerveja. Eu também quero. Não tem jeito, não. Gente, se Deus quiser, na próxima nós vamos fazer esse encontro presencialmente. Com cerveja, né, Elaine? Pode discutir as mesmas coisas tomando cerveja e comendo churrasco. Fica ótimo, da mesma forma. E de sobremesa, sorvete, tá? Só 20 alunos. E de sobremesa, sorvete. Não esquece disso, não. Sorvete devorei. Ô, Juliano, você não deixa de fazer seu marketing, hein, Juliano? Mas eu cheguei a trabalhar com condomínio, velho. Vende sorvete também, pô, velho. O Juliano, ele é tipo o pai do Cris, André. Eu posso fazer um pouquinho de bullying com a aluno? Ele deve ter um simples trabalho. Tá. E eu pensando que Elaine, você não pôs a lista, não. Não pôs não, viu? Pôs não. Não, mas não apareceu alguém pra ninguém. Você deve ter mandado Foi reservado aí pra Sônia, peraí. Ih, tadinho. Ô, André, Sônia assina. Ô, André, enquanto você tá olhando, você nunca foi na Devorê, não? Cara, não fui. Eu moro aqui, mas eu não lembro não, velho. Pelo amor de Deus, sou. Não, eu vou ter que olhar isso. Tem que dar um pulo lá pra tomar um sorvete, ué. Quanto tá o pote? Tem que comprar no pote, velho. Não, R$26,90 de 2 litros. Mas o melhor sorvete você vai tomar na sua vida, te garanto. Você vai ter que dar acesso a gente à lista, porque não tá dando acesso, não. Uai, Tá, eu gosto de... Eu não consegui, Já não. achei, depois eu tenho que passar lá. Ô, Elaine, o que você mandou não foi o formulário de resposta, você mandou o formulário do formulário. Foi. Não é possível, Daiane. Não é possível. O formulário mesmo, pra gente poder editar. Tá. Permissão, não tem jeito, não. Você manda o link do formulário, viu, Elaine? Senão os meninos vão ficar desesperados aqui, ó. Entendeu? Tá, peraí. Ô, Juliano, depois eu passo lá e pego um pote lá. Conhecer. Passa mesmo, você vai gostar demais. Avenida Dom Cabral, já olhei o endereço. Não, achei o endereço na internet aqui, é uma beleza. Facilita a vida. Não, mas eu quero ganhar um pote, né? Diferente, sou professor, pô, né? Tem isso, né? Tem esse Tem negócio, isso, né? hein? Eu já ganhei sorvete do Juliano, tá? Só pra você ficar com inveja. Então, eu mereço o meu. Tá explicado. Ainda mais que eu sou morador dessa cidade de Nova Serrana, eu já tenho que buscar lá. Ô, Daiana, olha pra você ver que desaforo. Mora em Nova Serrana e nunca foi na sorveteria. Vou te contar. Eu também acho. Eu também acho um absurdo. Não, velho. Vou ter que parar. Ainda mais nesse calor aí, Elaine, eu quero fazer tá propaganda. dando errado. Mesmo. Você quer que eu faça? Eu acho que agora foi, Daiana. Não, acabei de clicar no link que você mandou. Deixa eu fazer aqui rapidinho.
Deixa eu te mandar ele aí, te adicionar como colaboradora. E aí você faz a edição lá, Daiane. Deve ser porque tá somente pro pessoal do... Eu acho que não, eu não bloqueei, não. É porque você não tá querendo pegar a lista de chamadas, você tá enrolando os meninos até... Ó, deu 5 horas, agora vai liberar, né? Tá com o horário marcado, Enquanto né? isso, o Juliano vai fazendo o marketing dele. Você já tava combinado, já tinha um esquema já de marketing, sorvete. Compartilhei com você, Daiana, vê. Eu não sei por que não tá dando, não. Eu não bloqueei ele, não. Você me mandou onde? Eu compartilhei com você nos dois vídeos da Ana. Uhum. Ainda tá pedindo acesso. Só um minutinho, eu vou arrumar. Nós estamos vendo aqui. Isso aí é para os meninos não saírem antes das 5, desse jeito, velho. Uhum. Eu sabia, velho. Você faz isso com seus meninos toda vez. Premeditado, é lógico. Não. Mas é bacana esse tipo de bate-papo aqui, essas visões, essas maneiras de enxergar os problemas. Igual a gente falou, se a gente não correr atrás das soluções, a gente nunca vai sair do lugar. E igual eu falei muitas vezes, e viu falando, participação. Se a gente não participa com diferentes ideias, com diferentes posições, tanto igual a gente falou da questão da parte da saúde, a parte da engenharia, a parte da educação, é um contexto muito maior, é nós, e o contexto nosso. Se a gente não luta junto e não escuta os diferentes e participa, a gente vai ficar com esse problema em 2030, 2060 e por aí vai. Porque a gente tem um grande problema que a gente trata, às vezes, a política, e seja igual falou da questão das eleições, como torcida. E a gente não pode tratar as coisas como torcida mais. Ou a gente trata aquilo como as coisas devem ser e parar de torcer para igual futebol para a política, a gente nunca vai conseguir mudar. Porque as cobranças, quando a gente tem um ídolo, ou que seja um cara que a gente torce, a gente não cobra dele, a gente idolatra. Então a gente precisa pensar muito, a gente precisa ser crítico nos momentos certos, apontar os defeitos, procurar as soluções. A gente tem que ser participativo de... Os defeitos tem, mas como eu vou resolver? E aí a gente, sendo mais propositivo, a gente vai conseguir, no momento, a gente vai conseguir atenuar e resolver. Porque o passivo do saneamento não é uma coisa de agora. É uma coisa que demora um tempo, mas com a participação, com políticas públicas, ouvindo a todos, a gente vai chegar ao momento de ter uma plenitude disso. Deu certo aí, Daiane. Vamos ver eu agora. apanhei tanto, Elaine, que eu resolvi criar outro. Não tá gerando isso. Não tá Desses gerando. que eu acabei de mandar, vocês conseguem responder? Sim, eu achei aqui. Daiane. Eu não tenho RA, não lembro o meu não, mas tudo bem. Mas eu não pus nenhuma pergunta obrigatória, então os professores não precisam preencher o RA, não. Vocês lembram só de colocar o e-mail pra gente, pra ir o... E o nome completo, tá, gente? Tanto aluno quanto os nossos convidados, coloca o nome completo para sair certinho o certificado. Aí eu vou em RA, eu vou escrever professor. Então só pode ser número. Aí não deu. Foi 999. Pode deixar em branco, não tá como resposta obrigatória, não. Beleza. Pessoal, mais uma vez, gratidão mesmo, viu, pela participação. E espero que tenhamos mais oportunidades assim, né? Pessoal, eu creio que é muito interessante o bate-papo que foi feito. Eu queria ter até participado mais, porque eu tenho uma visão de dentro de uma empresa de saneamento, sabe? Mas, porém, como eu estou na ativa hoje, igual vocês viram no próprio vídeo aí, eu só pude escutar mais. Às vezes queria opinar, mas eu não posso ficar parando para opinar. Mas é muito interessante, tomara que tenha mais oportunidade dessa. Que é bom divulgar, né? Situação, pensamento, e a gente carregar isso até para a vida profissional. Sim, com certeza. Sim, Maxwell. O debate envolve quem está dentro, fora e usando o sistema. Sem essas 3 pessoas aí, a gente não consegue construir nada direito. Fica torto as coisas. Sim, porque igual eu trabalho em empresa de saneamento, antes de eu entrar, a gente tem uma visão. Depois que a gente está dentro, é igual a prefeitura, etc. Lá de fora a gente pensa, não, que tá. Quando você está envolvido ali dentro mesmo, você vê que é um pouquinho diferente as coisas, sabe? Então, assim, tomara que tenha mais outra oportunidade dessa. Eu quero ver se eu expresso mais algumas coisinhas, né? Que é bom para o conhecimento, enriquecimento de conhecimento de todos, que também acontece lá de dentro também. Não tá com a sorte?
Bom, é isso, né, pessoal? A Dayana mandou o link aí, acho que todo mundo conseguiu acessar. Abração para todos. Mais uma vez, muito grata mesmo pela participação. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Bom. Obrigado. Tchau, Guilherme. Com Deus, obrigado. Bom final de semana a todos aí. Até mais um final de semana. Obrigado, Elaine. Tchau. Eu acho que tem que tentar passar pelo ramal para pegar. Wilson, Denise, André. Fábio, beleza? Como é que tá, Fábio? Você já parou já? Tá vendo? O Maxwell não para não, tarde, filho. tchau, Já tá tchau. lá. Tchau, vocês. Onde você vai agora? Lá vai para onde? Valeu, gente.